amantes de histórias, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o episódio 7 de Nevertheless, que já saiu essa semana. Tem muita coisa pra gente comentar, pra gente pensar, pra gente refletir, e a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, posso contar uma história hoje? Oi, pessoal! Estamos aqui em mais um vídeo sobre Nevertheless pra gente comentar esse episódio que saiu, que deixou a gente pensando bastante, muita coisa pra gente falar. E eu vou comentar, né? Esse último vídeo saiu há pouco tempo, como eu falei pra vocês no vídeo anterior, não tinha conseguido lançar ele antes, mas esse eu espero que saia já no tempinho mais certo. Como em todos os episódios de Nevertheless, a gente pode perceber que nunca começa exatamente de onde parou o episódio anterior, né? Passa um pouquinho antes, alguma coisa que aconteceu antes, ou alguma situação pra gente pensar. Ou alguma situação pra gente ver como foi que chegou naquele momento. E não é diferente nesse episódio. Passa eles se preparando pra viajar, pra ir pra aquele lugar onde a Nabi tá, né? Que pra casa eles foram pra lá. E eles se preparam pra lá e passa a Binah em um momento com o Gyeong-hyun. E ele pergunta se eles terminaram, porque que ele não falou mais com ela desde aquele momento lá que eles estavam naquele quarto. E eles tiveram aquela briga. E ela disse que não, só que ele notou que ela não se preocupou muito, né? Em vir falar com ele, em fazer as pazes com ele, isso deixou ele muito chateado. Aí todo mundo foi viajar, aquele grupinho de amigos lá que sempre passam, que a gente sempre vê. Passa o Dion pensando, refletindo, brincando com as borboletas, e acho que naquele momento que ele decidiu também, porque até aquele momento ele não ia. Depois passa de novo a Nabi naquela cena dela com o Do-hyuk lá no mercado comprando as coisas. E é nesse momento que a gente vê que o Dion veio sozinho de carro, né, dirigindo, e ele para no mercado para perguntar a umas senhorinhas lá onde é que ficava o tal do templo, o lugar lá onde eles iam ficar. A senhorinha responde e ele vê a Nabi com o Do-hyuk lá no mercado, naquele momento que eles saem os dois juntos de bicicleta. O Dion já tinha visto eles dois. Muito interessante saber dessa informação. A gente descobre que o lugar onde eles vão ficar pertence a Do-hyuk. Eu acho que, não sei se era o lugar onde o vô dele morava, se eles realmente sempre tiveram aquela pousada, /restaurante. Só sei que o lugar pertence a ele. Agora faz um pouco mais sentido na prévia passar ele lá, né? Que eu achei que eles só tinham convidado, a Nabi tinha convidado ele pra estar junto com eles naquele momento. Aí tem aquela cena, né, que a encarada, o Dion já sabia que a Nabi tava com ele, porque ele viu eles no mercado. O restante dos amigos lá chegam e o Do-hyuk começa a notar que tem um certo clima entre a Nabi e o Dion, os olhares. Porque, gente, aquele povo não é nada discreto, nada discreto. O pessoal fica assim, encarando na cara dura. Ficam olhando pro outro assim, quase assim. E a Binah, gente, às vezes dá vontade de dar um na cara dela, porque é complicado, porque ela coloca o pessoal a cada situação. Eu não sei sinceramente qual é o objetivo dela. Porque ela percebe, né, que a amizade entre a Nabi e o Do-hyuk, e eu acho que talvez por isso ela chame ele pra lá estar junto com eles. Não sei bem assim qual é o objetivo dela, né, mas no final ela fala sobre o Dion e a Nabi, mas naquele momento eu achei que talvez ela estivesse querendo juntar a Nabi com o Do-hyuk. Não sei se ela mesma tinha algum interesse nele, mas ela chama ele pra sair junto com eles. Porque todos eles combinam de ir no parque, né, um parque de diversões que tem lá. E aí ela chama eles pra ir junto. Não sei também se o objetivo dela era só pra ele tirar as fotos, né, porque ele tira foto, sabe, tira foto bem que ele grava os vídeos dele no YouTube. E todo mundo vai embora, né? Parece que tem 3 carros. Eles vieram em 2 carros e tem o carro do Dion. A Nabi e o Do-hyuk estão demorando e todo mundo já viu que eles estão se atrasando e vão tudo nos carros e fica só o Dion pra trás esperando a Nabi. A Nabi chega, entra no carro com ele, só que ela entra atrás, né? Aí o Dion fica olhando assim.
Tipo, por que você tá sentando aí atrás, né? Ela espera um pouco e do Ryoki vai também. Aí pronto, é o momento perfeito. Os três ali dentro do carro. A situação, assim, super confortável. E o do Ryoki notando, assim, o clima entre eles e a Nabi tentando disfarçar e o Jeon tentando encarar. Tem um climão no carro, né? E o Jeon comenta com a Nabi da Soar. Ele cutuca na ferida. Porque ele sabe agora da conversa que teve entre elas. E eu achei que talvez o objetivo dele fosse, sei lá, falar que era mentira, desmentir ela e tentar, assim, esclarecer as coisas, né? Mas ele só comenta. Eu sei que você falou com a Soar, né? Não comenta nada, tipo, minha amiga. Enfim, né? Ele, pelo visto, não tá tão interessado em esclarecer. A gente vai ver isso de novo mais pra frente. E tem um momento muito legal. Aquele casal de amigos, né, que estão morando juntos, a menina recebe uma ligação, né, de uma corretora lá que conseguiu uma casa legal pra ela. E ela já fica assim, uma casa? Tá bom, então, que uma casa eu deveria ver. E aí ela fala pro amigo dela que ela vai ver uma casa e ele se oferece pra ir ver junto com ela. E aí eles vão e começam a ver a casa e passa só eles saindo, não passa eles olhando, né? Passa eles saindo e ele reclamando, dizendo que a casa não era boa, que tinha defeito aqui, que tinha defeito ali. E ele falando pra corretora que, essa casa não é boa, não sei o que. A corretora, essa é uma das melhores casas que eu já consegui. Aquelas Adilmar, estressadona. E aí ela, mas a casa é boa, por que você tá falando isso? Mas o bairro não é tão bom, a localização não é tão boa. Eu sei que você também não gostou. Ela, claro, nada comparado com a sua casa. Não é tão bom quanto a sua casa. Aí eles vão lá no restaurante dela, então continua morando comigo. Porque ele claramente não quer que ela vá embora. E ela claramente também não quer ir. Só que, né? Aqueles sentimentos ocultos, ninguém diz nada. Voltando para a Nabi e para o parque de diversões, né? Estão todos eles lá se divertindo. Tem aquele casal de amigos que já é um casalzinho. Tem aquele pop solitário que gosta da Sol. E tem a de Hua e a Sol que só anda junto direto, né? Porque negócio de melhores amigas que a gente sabe que não é bem assim. E elas andando juntos direto e a Sol tentando pegar os bichinhos pra acertar pra poder pegar os bichinhos de pelúcia de Hua. E então passa a Nabi se divertindo com o do Ryoki, ele pegando os bichinhos pra ela e o Jeon olhando assim com meio aparentemente ciúmes e inveja, né? Mas obviamente ele tá com ciúmes, mas é complicado, né? Quando a gente vai falar sobre o Jeon. Binar. Que raiva da Binar nesse episódio, gente. Complicado, viu? Porque ela fica puxando do Ryoki pra poder ir com ela. Que eles vão tipo numa roda gigante que tem uma cabine. E o do Ryoki ia junto com a Nabi, obviamente. Só que a Binacha puxa ele pra poder ir com ela, pra poder tirar as fotos. Pra ser sincera, até aquele momento ali, eu achei que a Biná tava fazendo isso não tão intencional, só queria se aproveitar dele pra tirar as fotos. Mas, depois do que ela fala mais lá pro final, acho que realmente foi intencional. Ela queria afastar o do Ryoki da Nabi. Ou, no mínimo, poder deixar a Nabi e o Jeon a sós. Porque é isso que acontece, né? Acaba ficando só eles dois pra ir numa cabine e eles vão sozinhos. Os dois numa cabine lá da roda gigante. E é claro que o Jeon não ia perder a oportunidade de ir se chegando na Nabi, né? Falou que era aniversário dele, que queria que ela tivesse desejado feliz aniversário dele. E aí ela falou, com certeza você tem várias outras pessoas pra desejar feliz aniversário pra você. Toma na sua cara, Jeon! Só que a gente sabe que a Nabi tá tentando resistir, que ela tá falando aquelas coisas, que ela tá tentando ser fria com ele, mas a gente sabe que no fundo é muito difícil pra ela resistir. Aí ela já falou assim, nossa, o cheiro dele, esse cheiro familiar. E teve a cena lá da mãe daquele menino dos amigos que moram juntos, que ela foi lá visitar ele, que abriu foi a menina. Tipo, a mãe dele não sabia que ele tava morando com a mulher. Aí vixe, lascou. Eles voltam lá do parque, vão fazer um churrasco, comer lá
pousada lá do Ryok. Eles começam a perguntar qual é a relação deles dois, o que é que eles têm, como é que eles ficaram amigos, qual a relação deles. E o do Ryok pega, quando ele vê, né, o John encarando a Nabi, ele fala que a Nabi foi o primeiro amor dele. E a Nabi fica, como assim? Por que você tá falando isso assim pra todo mundo? E o John fica assim, ele com certeza do Ryok falou isso, sei lá, na esperança de fazer ciúmes. John, todo mundo gritando pra eles se casarem, que aquele amigo dela disse que eles pareciam um casal de recém-casados. E depois passam uns amigos lá de novo, ele falando pra mãe dele que ela era a namorada dele. Porque eu acho que talvez fosse mais fácil ele explicar que ele tava morando com a namorada dele do que dizer que ela era só uma amiga que tava morando lá. Porque aí o pessoal ia achar absurdo, maior ainda. Ele fala que gostava muito dela, não sei o que. A gente percebe que nesse momento ele fala que gosta dela pra poder convencer a mãe dele, mas tem uma sinceridade ali no fundo. Porque a gente sabe que ele gosta dela mesmo. E ele elogia ela pra mãe dele, né? E ela fica toda assim, no final ela percebe, fica pensando, será que ele falou isso sincero? Será que ele realmente gosta de mim? Com certeza ficou algumas coisas, né, girando na cabeça dela. Depois a gente volta lá pro Janabitai e eles começam a jogar um jogo, né? Esse jogo é assim, pelo que eu entendi. Eles falam, por exemplo, fazem uma pergunta pra alguém e a pessoa tem que responder se é alguém, o nome de alguém, falar o nome de alguém lá do grupo. Por exemplo, eu vou lá no ouvido da minha amiga e pergunto assim, quem você acha que é o mais bonito aqui do grupo? Aí a minha amiga pega, ninguém ouviu a minha pergunta, mas ela responde alto pra todo mundo para todo mundo ouvir. É fulano. Aí se a pessoa, alguém ficar muito curioso pra saber qual foi a pergunta, aí a pessoa vai lá e toma uma dose, né, um shot. A outra pessoa vai ter que falar quem foi, né? Qual foi a pergunta. Aí todo mundo vai saber. Aí pode ser uma pergunta assim, a intenção é que seja uma pergunta assim, bem inusitada, pra pessoa poder beber e revelar. Eles começaram a fazer perguntas e várias perguntas. E a Ji-hwa ficou bêbada e começou a dar trabalho. Aí a Sol levou ela lá pra dentro, pro quarto. E aí teve um momento muito fofo que fez a gente pensar, não é mentira, a gente não tá pirando, existe um chip, é real. Porque aquele menino começou a... Ela sabe, a Ji-hwa sabe que aquele amigo dela, assim, né, é afim da Sol. E tem aquele cara lá, amigo dela, que ela conheceu no café. E aí a Ji-hwa começa a falar que não gosta que ela saia com outras pessoas, que quer que saia só com ela, saia só comigo. E a gente sabe, né, na nossa carreira de dorameira, a gente sabe que muitas vezes quando a pessoa não se declara diretamente, ou ela quer dizer de alguma forma que quer ficar com aquela pessoa, ela, não saia, a pessoa diz, não saia com outras pessoas, quero que você saia só comigo, quer dizer, namora comigo, de outra forma. E a Ji-hwa fala isso pra Sol. E eu fiquei, caramba. Ai, meu Deus. E do pior, ela coloca as mãos em volta do pescoço da Sol. E eu, pronto, é agora. Vai rolar um beijo agora, é agora. Eu, vai, tá tão perto. Só que aí ela cai, assim, né, com a cabeça encostada na Sol. Eu... Trollada mais uma vez. Obrigada, Nevertheless. A gente vê, né, que a Sol também gosta dela, que ela fala, para com isso, não me faça ter esperança. Ai, meu Deus! Elas precisam se declarar. E eles meio que começam outro jogo, que é fazendo perguntas inusitadas, que a pessoa tem que responder. E, obviamente, quem está comandando? A Binar. E ela começa a perguntar pro Jeon, ai, você gosta de alguma garota daqui? Ai, você quer beijar alguma garota daqui? Com a intenção que ele falasse da Nabi. E o Gyu-hyun, esse tempo todo afastado dela, frio com ela, e percebendo também a intenção dela com aquilo, né, com aquela situação. E ele não tava gostando nada. Porque tava colocando eles em situações desconfortáveis e pressionando eles dois. E o do Ryok, assim, meio assim, só que o do Ryok, ele acho que ele não tava mais lá nesse momento, ele saiu, né, porque ele foi ajeitar um negócio lá na praia, dos fogos de artifício. E a prima dele, que tava ficando afim do Jeon, né, porque todo mundo fica afim do Jeon, você não julga. A prima dele pergunta uma coisa pra ele responde Nabi. Ela derruba o copo no chão e acaba se cortando, aí acabou a brincadeira, acabou as coisas tudo. A Nabi vai lá tratar o corte dela. E depois eles vão tudo indo na frente, pra praia.
depois a Nabi fica cuidando do corte da prima do Dion. Depois ela pergunta se ela vai. A Nabi vai também. A Nabi diz que não vai, que vai pra casa, que tá cansada. E fica pra trás. E aí a prima do Yoki vai na frente. A Nabi fica lá sozinha, refletindo, pensativa. E aí quem é que aparece? Quem é que não foi também? Jeon, né? Aparece lá. E nesse momento, gente, meu Deus, é um momento realmente complicado. Antes da prima dele sair, ela perguntou qual era a reação dela com o Dion, se ele tinha alguma coisa, porque ela perguntou pro Dion quem é que ele queria beijar naquela noite, e ele disse Nabi. Aí a Nabi fala que não tem nada entre eles, que não tem nada, só que, né, a gente sabe que tem muita coisa. E lá na praia, né, a Bina tenta se chegar no Gyu-hyeon, mas aí ele questiona ela por que ela fez aquilo, por que ela tava deixando eles numa situação desconfortável. Aí ela fala que, porque eles claramente se gostam e eu quero que eles dois fiquem juntos, porque é triste ver eles dois se gostando e afastados, né? Minha filha, você não tem nada a ver com isso, tá? Sinto muito, mas você não tem nada a ver com essa história. E eu entendo o fato do Gyu-hyeon tá assim, né, chateado com ela. E ele fala, e não, acho que isso não vai dar certo. Ele termina com ela. Ela fica meio assim, sem ação, né, mas ela fica assim, meio sem ação, mas tem muito o que fazer. Porque ela não parecia realmente estar se importando tanto com o fato dele estar afastado dela, deles não estarem se falando, assumir o relacionamento deles e ter uma atitude assim, mais de um relacionamento sério. É óbvio, né, como eu falei antes, que o Dion ficou pra trás. E aí ele começa a se chegar na Nabi. Ela tinha se cortado também aqui embaixo da manga. E ele, óbvio, notou isso. Aí ele puxa ela pra poder tratar, né, o ferimento. Nossa, um ferimento enorme dela. E ele começa a pressionar ela, né, e falar que ele sentiu a falta dela. Por que ela não atendia as ligações dele? Por que ela ignorou ele? Se ela odiava ele tanto assim. Ela questionou, mas você tem namorada? E ele, e daí? Isso é importante? Caramba, olha, isso é o que dá mais raiva, assim, que deixa a gente com mais raiva do Dion. Porque ele tá fazendo aquilo ali consciente. A gente fica com raiva porque ele, ao invés dele desmentir, né, não, ela não é minha namorada, a gente não tá namorando, ela mentiu pra você, não sei o que. Não, ele não fala, ele só fala, isso não é importante. Você acha isso mesmo importante? Caramba, então tu quer o quê? Tu quer namorar quer ter uma namorada, quer ficar com outras meninas? É isso que ele tá dizendo pra ela. E é realmente isso. Ele não se deu o trabalho de querer desmentir o que a Soa falou. Porque, de certa forma, é isso que ele quer. Mesmo que ele não namora oficialmente com ninguém, ele demonstra que ele, não é importante se eu estiver ficando com outras pessoas. Qual o problema de ficar com outras pessoas? Ele chega perto dela, ele fala, se você quiser que eu pare, eu paro. Só que ele pega a Nabi, segura ela pela cintura, coloca ela sentada em cima da mesa, tá assim, milímetros de distância dela. Aí ela cede. Ela cede, beija ele, eles começam a se agarrar. E ele olha assim pra ela, tipo, não lembro se ele fala de novo, se ele quer que ela pare e tal. Só que ela, pronto. Ela no pensamento dela já falou assim, vou ceder, vou desmoronar. Porque ele chega perto dela, ela não vê mais nada. Ela é muito, assim, na minha opinião, no caso da Nabi, eu acho que ela é muito dependente emocional, assim. Ela não consegue resistir a ele, ela sabe que é errado, ela sabe que ela não quer aquilo pra vida dela, ela sabe que ela quer uma pessoa pra ter um relacionamento, mas ela tá tão ligada a ele pelos momentos, pelas coisas boas que eles viveram juntos, pelos os momentos, os sentimentos bons que ele já fez ela sentir, pelo que ele fica insistindo nela, falando com ela se pega aquilo e ela não consegue resistir. Ela não consegue. É como quando você tá vivendo em um relacionamento abusivo, tóxico, que você sabe que aquilo não faz bem pra você, mas que você não consegue sair. Você não consegue se desconectar.
Não é tão fácil, ai, a pessoa fala, ai, porque se fosse eu não ia aceitar, não sei o que, mas quando é você que vive essa situação, é difícil. É muito fácil quando você tá de fora, você julgar a pessoa e dizer, ah, eu não aceitaria isso. Mas quando você vive num relacionamento assim, um relacionamento abusivo, você não consegue, não é fácil sair assim, se libertar. Ainda mais quando a pessoa faz isso, consciente, ele sabe que ela cede a ele e ele de certa forma manipula ela, né? O que eu consigo perceber, porque ele sabe que ela não consegue resistir a ele. Então ele sabe que o que ele tá fazendo não é certo, quer dizer, ou então ele não liga que não seja, ele não se importa que isso não faça bem pra ela, porque ele sabe que ela quer um relacionamento. Mas ele não liga e ele continua insistindo nela. Se ele realmente gostasse dela de verdade, ele deixaria ela livre pra viver um relacionamento com uma pessoa que quer algo sério, que é o que ela quer. Na prévia a gente já viu, vai ter muita coisa, vai ter muitos momentos entre a Nabil do Ryok e a Nabil Jeon. Muita coisa pra gente ver que momentos ela vai viver, se ela vai ceder mais ainda ao Jeon, se ela vai dar uma chance ao do Ryok. Tem que aguardar, assistir e ver, né, o que é que vai acontecer. Ver com quem ela vai ficar no final. Então esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou desse episódio. Se você concorda comigo ao momento, se você não concorda também, deixa aí. Vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, é basicamente sempre o mesmo nome, vai uma história hoje. Aqui tá o Instagram da página, aqui tá o meu Instagram pessoal. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, de se inscrever e de ativar as notificações para receber um vídeo novo sempre que sair um vídeo aqui no canal. Então é isso, esse é o episódio de hoje. Até mais, tchau!